Suicídio, assassinato ou outra causa. O que aconteceu para que 11 pessoas, isso mesmo, 11 pessoas de uma mesma família, serem encontradas mortas de uma forma totalmente fora do convencional? Todas enforcadas em uma mesma sala. Ninguém saiu ileso desse ato macabro. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Serial Crimes. Eu sou Daniele Vendramini e hoje trago para vocês um caso que foi um sucesso em nossos shorts. Muitas pessoas ficaram curiosas sobre um fato horripilante que aconteceu ao mesmo tempo com 11 membros de uma mesma família na Índia. E hoje nós vamos desvendar o mistério do que teria acontecido com a família Bhatia, a qual tiveram todos os membros daquela família encontrados enforcados em um dos cômodos da casa, tendo como único sobrevivente o cachorrinho de estimação. E se você já se interessou nesse caso e quer ficar por dentro de mais casos como esse, todas as semanas, já deixa aqui seu like e aproveite também para se inscrever no nosso canal. E olha, ative o sininho para não perder nenhum caso aqui no canal Serial Crimes. E vamos ao caso. Era 1º de julho de 2018. Parecia um dia como qualquer outro em Burari, Nova Delhi, na Índia, a não ser por um fato que marcou de forma crucial a todos naquele dia. Às 5h30 da manhã, enquanto todos se aprontavam para suas rotinas diárias, algo parecia fora do comum. O mercado da família Bhatia não estava aberto como de costume. A família abria religiosamente o mercadinho todos os dias, mas especificamente aquele dia eles não haviam iniciado suas atividades. Todos que costumavam comprar naquele estabelecimento estranharam o fato daquele horário o mercadinho não estar funcionando. Inclusive, o leiteiro que passava todos os dias em frente à casa da família já havia passado e deixado o leite do lado de fora da casa e ninguém havia recolhido o leite deixado. Por volta das 7 horas da manhã já se formava uma fila em frente ao mercadinho. Porém, para estranhamento de todos, não havia sinal de nenhum familiar para que pudesse abrir ou dar ao menos uma satisfação aos clientes. Foi então que alguns vizinhos dos Bhatia foram até a casa da família e adentraram os portões sem avistar nenhum familiar. Eles repararam que a porta da frente da casa estava aberta. Preocupados, entraram na casa e chamaram pelos moradores, pensando que algo pudesse ter acontecido. Mas ao entrar na casa, nada poderia ter sido mais aterrorizante para esses vizinhos visualizarem. Assim que subiram as escadas da entrada da casa, eles se depararam com uma cena aterrorizante que ninguém poderia imaginar. Ao entrarem, eles viram os corpos de 10 integrantes da família, todos pendurados por panos em uma grade de metal que ficava no centro da sala da casa da família. E eles estavam pendurados em um metal no teto em uma formação circular. Eles pareciam cipós de uma árvore chamada banyan, uma grande árvore da Índia com muitos cipós pendurados. Os próprios policiais relataram a semelhança da disposição dos corpos pendurados a essa grande árvore. Os corpos estavam pendurados na mesma distância um dos outros, parecia algo que fazia parte de um ritual muito bem planejado e calculado. Também estavam vendados, com as mãos amarradas, e os tecidos que foram usados para pendurá-los foram cortados de um mesmo lençol da casa. Agora fica a grande pergunta: quem teria amarrado e vendado todos esses membros? Como todos se enforcaram se estavam amarrados? Quem foi o último a amarrar o último membro da família? E o mais intrigante, como ele se amarrou e se vendou depois de tudo isso? 2 dos mortos eram adolescentes. Possuíam em torno de 15 anos e seus corpos foram encontrados com as pernas amarradas com cabos, diferentemente dos adultos que não possuíam suas pernas amarradas. Suas bocas estavam com mordaças e foram encontrados chumaços de algodão em seus ouvidos. Mas não havia nenhum sinal de agressão proveniente de qualquer abuso ou luta no corpo desses adolescentes. Parecia algo feito de livre e espontânea vontade. O único integrante da família que possuía machucados no corpo, que significava que de alguma forma
parecia ter tentado sair daquela situação de enforcamento foi o filho mais velho da mulher mais velha da família. Seu nome era Bhuvanesh e ele tinha 50 anos. Ele tentou se desamarrar no momento da morte, conseguindo até mesmo liberar uma de suas mãos antes de morrer. Todos os 10 corpos estavam pendurados na sala, mas faltava uma pessoa para completar os 11 membros. Era a matriarca da família. Seu corpo foi encontrado em outro cômodo da casa. Narayan era a mais velha da família. Seu corpo, diferente dos outros, não estava pendurado, mas estava no chão, sem vida. Seu pescoço também estava amarrado com o mesmo tecido que todos os outros integrantes de sua família, com sinais de estrangulamento. O único que sobreviveu a esse estranho ritual de morte ou assassinato foi o cão da família, que estava preso no terraço da casa, latindo incessantemente. Os vizinhos que entraram na casa e se depararam com a cena estavam em estado de choque. Lá fora já se formava uma multidão que, com os rumores e falatórios vindos de dentro de casa, começaram a mostrar curiosidade e iniciaram uma aglomeração em frente à residência para saber o que estava acontecendo. A polícia então foi acionada. Foi então que o chefe de polícia de Nova Delhi, chamado Rajesh Tomar, que já conhecia a família Bhatia, chegou na casa. E em seu relato, Rajesh disse ter conseguido ficar apenas entre 10 a 15 segundos no local da cena, pois era algo realmente aterrorizante. Ele não conseguia ver de quem eram os corpos, mesmo estando em sua frente, tal foi o choque. Também disse que em 17 anos de carreira nunca viu uma cena de crime como aquela e que esperava nunca mais ver. Naquela residência moravam 3 gerações de familiares. A matriarca da família, chamada Narayan Dev, ela tinha 5 filhos, porém somente 3 filhos moravam na casa. Pratibha, de 48 anos, que tinha uma filha chamada Priyanka, de 33 anos, Bhavnesh Singh, de 50 anos, que também era filho da matriarca e morava com a esposa Savita, de 48 anos, e seus filhos, o Nito, de 25 anos, e Mono, de 23 anos, que também era conhecido por Manek, e Dhruv, de 15 anos. Também morava lá Lalit Singh, que era filho também da matriarca, possuía 45 anos de idade e morava com sua esposa Tina, de 42 anos, e seu filho Shivan, de 15 anos. Os vizinhos dos Bhatia gostavam muito da família e falavam muito bem de cada um dos membros. Eles eram considerados muito religiosos, sociáveis, educados e pessoas de bem. Financeiramente, a família estava em seu melhor momento, mesmo tendo passado por alguns problemas financeiros no passado. Agora podemos dizer que estavam melhores do que nunca. Tanto financeiramente como em questões pessoais, a família era uma família unida e feliz. 14 dias antes do terrível acontecimento, Priyanka tinha noivado e foi um grande acontecimento, onde toda a família estava muito envolvida e feliz. Foi uma grande festa de noivado que contou com a presença de muitos amigos e vizinhos e que foi realizada exatamente onde, dias depois, os corpos dessas pessoas que esbanjavam sorrisos seriam encontrados mortos e vendados. A festa foi muito alegre e ninguém poderia dizer que algo de errado pudesse estar acontecendo no seio familiar dos Bhatia. Mas o mistério que envolve a morte dessas 11 pessoas se tornou algo extremamente misterioso. Afinal, como 11 pessoas da mesma família, que pareciam estar vivendo o melhor momento de suas vidas, poderiam ter sido encontradas mortas daquela forma tão trágica, todas mortas ao mesmo tempo? Ao chegar na cena do crime, o policial Rajesh Tomar ligou imediatamente para pedir reforços. O oficial que atendeu perguntou mais sobre o crime, como, por exemplo, a quantidade de pessoas mortas, a quantidade de pessoas que conseguiram sobreviver, mas Rajesh estava em choque. E ele não conseguiu passar essas informações para o oficial. Em breve, várias viaturas chegaram à cena do crime e foi fechada a rua para evitar maiores transtornos e confusões. Fechar a rua e tentar ocultar a cena do crime não foi tão fácil para a polícia.
Afinal, a família era muito conhecida pela região e os boatos correram mais rápido do que era esperado. E em pouco tempo, em frente à casa, havia centenas de pessoas, muitos tentando filmar tudo o acontecido, até mesmo em cima de outros telhados. Enquanto isso, dentro da casa, havia especialistas de todas as áreas para coletar o máximo de informações para tentar desvendar o motivo daquele crime. Seria um suicídio coletivo, um assassinato em massa ou um ritual que não deu certo? A princípio, a suspeita é que a família foi vítima de um homicídio, onde uma ou mais pessoas conseguiu tirar a vida de toda a família ao mesmo tempo, pelo simples fato de todos, sem exceção, estarem amarrados e vendados. Alguém fora daquele grupo com certeza havia feito aquilo. Mas como alguém ou um grupo conseguiu controlar 11 pessoas? Como nenhum vizinho ouviu nenhum grito no meio da noite? Como ao menos um dos 11 integrantes não havia conseguido escapar e acionar a polícia? Algo não parecia certo. Os 2 filhos da mulher mais velha, que não moravam na casa, ao chegarem e se depararem com a cena, também entraram em estado de choque. Afinal, como realizar perder 11 familiares ao mesmo tempo? Ao darem seus depoimentos aos policiais, eles afirmavam que seus familiares não haviam tirado as próprias vidas, pois sabiam quanto estavam felizes. Foi então que os policiais começaram a imaginar que alguém pudesse ter se vingado da família. E o passado de cada um dos familiares começou a ser investigado. Ao investigarem possíveis traições ou qualquer dinheiro que a família pudesse estar devendo, a polícia não encontrou nada que pudesse relacionar as mortes dos Batia. Nada levava a um possível assassinato. A casa não tinha sinais de arrombamento, nada havia sido roubado da casa e os corpos não tinham sinais de luta. Afinal, o que estava acontecendo ali? Até que a polícia resolveu investigar as câmeras de segurança que ficavam próximas à casa dos Batia, para verificar o movimento da noite anterior à morte da família. E o que foi descoberto deixou a todos muito confusos, pois ninguém, além dos próprios familiares, havia entrado ou saído da casa aquela noite. O policial Rajesh Tomar insistia na hipótese de suicídio coletivo, pois nada apontava para assassinato, já que não havia qualquer sinal de luta, e também vários bancos foram encontrados perto dos corpos, dando indício que eles se enforcaram. No dia anterior, também tiveram indícios que a família praticou um ritual em sua própria casa, pois foi encontrada uma pilha de uma fogueira ritualística em cinzas em um dos cômodos. Mas será que a família praticara esse ritual ou foram vítimas de um ritual praticado por outras pessoas? Mas será que todos, sem hesitar, concordariam em tirar sua própria vida? Uma mãe deixaria que um filho tirasse a própria vida? Mas vamos supor que eles tivessem, sim, tirado a própria vida. Por que não deixaram qualquer carta de despedida que pudesse explicar o acontecido aos familiares que ficaram? Então, o mais provável é que alguém tivesse feito o ritual e quisesse fazer parecer que eles tiraram as próprias vidas. Afinal, todos estavam amarrados e vendados. Algum deles deveria estar, pelo menos, sem as amarras para ter feito isso com os outros membros. O número de pessoas do lado de fora da casa dos Bati estava crescendo, chegando a quase 5.000 pessoas ansiosas por saber o que havia acontecido. Até que os corpos foram retirados da casa. A multidão acabou dificultando o processo da remoção dos corpos. A mídia rapidamente apareceu no local e a notícia das mortes viralizou em todos os meios de comunicação. Também vazou um vídeo mostrando os corpos de dentro da casa dos Batia, mas a polícia não localizou a pessoa que gravou e divulgou o vídeo. Mas provavelmente seria um dos vizinhos que havia entrado na casa antes dos policiais chegarem. Todos queriam respostas do que havia acontecido com aquela família, pois uma histeria começou a tomar conta da população, com a história de que algum serial killer estava rondando a vizinhança e entrando nas casas para matar famílias inteiras. A polícia precisava de alguma forma acalmar aquela histeria da população com respostas. A polícia então assistiu horas de gravação das câmeras em frente à casa dos Batia
Então descobriram que no dia 28 de junho de 2018, a Tina, a esposa de Lalit, estava com seu filho de 15 anos andando com várias banquetas que acabaram de comprar. As mesmas banquetas encontradas na cena do crime. E no dia 30 de junho de 2018, no dia da morte, Tina foi vista novamente nas câmeras às 9h40 da noite, junto com sua sobrinha, carregando ferramentas que também foram encontradas na cena do crime mais tarde. Assim como Shivan também foi visto carregando as cordas, que seriam as cordas que amarraram toda a família naquela noite. Agora a polícia não tinha mais dúvidas. Tudo aquilo havia sido planejado. Então a polícia começou a investigar cada parte da casa para desvendar o que realmente aconteceu. Foi então que perto da pilha ritualística foram encontrados 11 diários pessoais, escritos por alguns membros da família. Os diários tinham registros desde 2007 até o ano da morte, poucos dias antes do incidente. 11 diários escritos por 11 anos, 11 pessoas mortas. O número 11 se tornava algo chave para a morte da família. As pessoas começaram a acreditar que a morte deles tinha algo a ver com esse número misterioso. E algo que chamou muito a atenção na época foram vídeos divulgados de 11 canos saindo da parte externa da parede da casa da família. Afinal, o que eram aqueles 11 canos colocados em lugares e posições aleatórias? Eles não estavam conectados a nenhuma saída de água, e alguns estavam virados retos e outros para baixo. Algumas teorias vieram à tona dizendo que os canos foram colocados lá para que os espíritos dos familiares saíssem da casa. A polícia então começou a investigar os canos e descobriu que o carpinteiro que fez a obra da casa colocou os canos ali a pedido da família para maior entrada de ventilação. Mas e os canos que estavam virados para baixo? Como entraria alguma ventilação ali? E a resposta foi que as obras eram recentes e que os canos ainda seriam cortados retos. Os investigadores começaram a ler os 11 diários em busca de explicações e resolveram ler o último diário que poderia conter informações sobre o acontecido. E lendo na data de 24 de junho de 2018, eles conseguiram as respostas que buscavam. Nessa data estava detalhado passo a passo para um ritual chamado Bad Tapsia, que seria algo como a adoração da figueira de Bengala, uma árvore que produz raízes aéreas que crescem pelos galhos até atingirem o solo, o que visualmente se assemelhava à formação que a família foi encontrada pendurada. Tudo que foi encontrado na casa no dia que a polícia adentrou o recinto estava detalhado no diário. No diário ainda estava escrito que o ritual deveria ser feito por 7 dias seguidos e que não poderiam receber visitas na casa. Também estava escrito que não poderiam falar desse ritual para ninguém que não fosse da família e estivesse envolvido no mesmo. No momento do ritual, as luzes deveriam estar apagadas e os olhos dos envolvidos deveriam estar fechados. E no momento do ritual, eles deveriam amarrar o lenço em volta dos olhos, boca e pescoço. E aí se enforcariam. Apenas a matriarca da família poderia realizar o ritual no chão por suas condições físicas. Durante todo o ritual, a família deveria mentalizar a grande árvore sagrada dita no vídeo, se sentindo como os galhos e cipós da árvore. Mas qual era o objetivo desse ritual? Afinal, a família não faria isso por nada. No diário dizia que um pote com água deveria ficar ao lado de cada membro, pois no momento em que a água ficasse vermelha, o espírito do patriarca da família que havia morrido voltaria para salvar a todos do enforcamento. Com isso, ninguém que participou do ritual acreditava que realmente iria morrer. Eles acreditavam que, de alguma forma, o espírito do patriarca voltaria para resgatá-los. Bhopal Singh era o patriarca da família Bhatia. Marido de Narayan, ele faleceu em 2007 de causas naturais, o que devastou toda a família. Ele tomava todas as decisões da casa, e o mais impactado com sua morte foi seu filho Lalit, que caiu em depressão profunda após a morte do pai. Lalit ainda passou por 2 traumas. Um deles foi um acidente de trabalho em que ele bateu a cabeça
e um outro evento de quase morte que o deixou alguns meses sem falar uma única palavra. Com isso, ele começou a demonstrar um transtorno de estresse pós-traumático que não foi tratado e deixado de lado pelos familiares. Alguns sinais de esquizofrenia foram surgindo em Lalit. Em uma cerimônia que fizeram em homenagem à morte de Bhopal, Lalit começou a balbuciar alguns sons de oração. A família ficou chocada, pois fazia muito tempo que Lalit não falava, e acharam que se tratava de um milagre de Bhopal. Lalit começou a falar e disse que Bhopal havia aparecido em seus sonhos e que trouxe o poder da fala novamente em seus lábios. E a partir dali, Lalit entrou em frenesi, dizendo que se comunicava constantemente com o pai falecido. Nessas conversas, Bhopal dizia sempre a Lalit o que a família deveria fazer e continuou a comandar a casa através dessa suposta comunicação com Lalit. Muitas vezes, Bhopal parecia incorporar em Lalit e ia falar com a família. Até mesmo a sua voz mudava quando recebia a visita do seu pai em seu corpo. A família começou a acreditar em tudo aquilo e seguir todas as orientações recebidas pelo suposto Bhopal. Após seguir todas as orientações, a família começou realmente a prosperar financeiramente. Todas as orientações que surpreendentemente estavam dando certo eram escritas nos diários, que eram escritos semanalmente pela Priyanka ou o Nito, onde Lalit ditava tudo o que ouvia de seu pai. No diário constavam desde tarefas rotineiras que deveriam ser feitas até grandes decisões, como por exemplo, a cunhada de Lalit começou a ficar responsável pela cozinha da casa. Ela praticamente cozinhava durante todo o dia. Apesar de possuir mestrado em sociologia, ela abandonou todos os seus planos para fazer parte daquela loucura que acontecia naquela casa. Mas o medo de perder a sorte financeira que estavam tendo era tanto que todos participaram dessa manipulação que na verdade acreditavam ser real. Então veio a ideia do ritual. Essa ideia do ritual foi imposta por Lalit e todos em espera do grande retorno do patriarca, inclusive Lalit, que tinha certeza que tudo o que ocorreu ali era real. No dia do ritual, Lalit e Tina ficaram responsáveis por amarrar a todos da família. Isso foi constatado por investigações que viram que os laços das mãos dos dois estavam amarrados de forma diferente do resto da família. Todos com as mãos para trás e apenas eles amarrados com as mãos para frente, onde um amarrou as mãos do outro. Os 10 membros subiram nas banquetas compradas. Enquanto isso, Lalit estrangulava a mãe no outro quarto, logo se juntando aos outros integrantes, até que finalmente caíram estrangulados. Foi um plano que não deu certo. Todos achavam que seriam salvos, mas não foi isso que aconteceu por fim. Psicólogos comentaram as mortes, explicando que o caso pode ser considerado o resultado do chamado transtorno psicótico compartilhado, ou seja, quando os membros de um grupo confiam cegamente em um líder e seguem suas instruções sem questionar. E esse foi o nosso caso de hoje aqui do canal Serial Crimes, um crime que parece ficção, mas que envolve uma verdade doentia e cega. Conta pra mim o que você achou desse caso que deu até arrepio na gente. Eu realmente não sei até onde a fé cega em algo ou em alguém pode levar uma pessoa, mas nesse caso levou a um caminho sem volta. Me despeço agradecendo a todos que ficaram aqui comigo até o final do vídeo e já deixo o meu convite de sempre para nos encontrarmos novamente na próxima semana. Deixe aqui nos comentários um caso que você queira ver aqui no canal que eu trago para você, ok? Uma ótima semana a todos vocês.